A palavra de domingo hoje é sobre a última semana de Jesus na terra antes da crucificação, a semana da paixão. É como ficou conhecida a última semana de Jesus antes da crucificação. Durante a Idade Média, essa semana foi contada no calendário litúrgico cristão como Semana Santa. Mas a tradição reformada rejeita esse tipo de interpretação que atribui um caráter sagrado a esses dias. Contudo, é muito importante que os cristãos saibam sobre cada evento que ocorreu na Semana da Paixão. Alguns destes acontecimentos estão registrados nos 4 evangelhos, enquanto outros estão registrados apenas em 1 ou 2 evangelhos. Logo, muita gente acaba ficando em dúvida sobre os acontecimentos que ocorreram na Semana da Crucificação, domingo da Semana da Paixão. Entrada triunfal em Jerusalém. Mateus capítulo 21, versículo 1 e 11. Marcos capítulo 11, versículo 1 e 11. Lucas capítulo 19, versículo 28 e 44. João, capítulo 12, versículo 12 e 19. Jesus entrou na cidade de Jerusalém montando um jumentinho. Enquanto ele entrava em Jerusalém, em direção ao templo, muitos estendiam suas vestes e ramos das árvores pelo caminho. Neste evento, há uma nítida ligação com as profecias registradas no Antigo Testamento. O profeta Zacarias profetizou exatamente sobre esse acontecimento. Ele falou sobre um rei justo e humilde que traria a salvação e que viria montado em um jumento. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Além disso, um salmos messiânico celebra diretamente a procissão do Messias. Salmos 118. Na entrada triunfal, a multidão clamava exatamente as frases do verso 26 destes salmos. Segundo, de volta a Betânia. Mateus, capítulo 21, versículo 17, Marcos 11, 11. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos registram essa entrada triunfal. Segunda-feira da Paixão de Cristo. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então ele disse: "Nunca mais dê frutos." Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: "Como a figueira secou tão depressa?" Jesus respondeu: "Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão." Mateus capítulo 21, versículo 18 a 22. Os evangelhos de Mateus e Marcos são os únicos que relatam esse acontecimento. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Então ele viu a tal figueira e procurou um fruto nela e não encontrou. Primeiro, a purificação do templo. Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 16, Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18, Lucas, capítulo 19, versículo 45 e 48. Jesus retornou a Jerusalém e expulsou os mercadores que praticavam comércio dentro do templo. Segundo, a saída da cidade. Marcos, capítulo 11, versículo 19. O Evangelho de Marcos relata que, já sendo tarde, Jesus saiu da cidade de Jerusalém. Muito provavelmente ele voltou a Betânia, pois no dia seguinte eles viram a mesma figueira que havia sido amaldiçoada. Marcos, capítulo 11, versículo 20. Jesus entrou no templo. Enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, que lhe perguntaram: "Com que autoridade
faz estas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram que João era um profeta. Por isso responderam a Jesus: Não sabemos. Jesus então disse: Tampouco direi com que autoridade faço estas coisas. Primeiro, nesse contexto, Jesus contou algumas parábolas. Os 2 filhos, Mateus capítulo 21, 28, 32, os lavradores maus, Mateus capítulo 21, versículo 33 a 46, Marcos capítulo 12, versículo 1 e 12, Lucas capítulo 20, versículo 9 a 19, as bodas do filho do rei, Mateus capítulo 22, versículo 1 e 14. Segundo, a oferta da viúva pobre, Marcos capítulo 12, versículo 41 e 44. Lucas capítulo 21, versículo 1 e 4. Os evangelhos de Marcos e Lucas registram essa conhecida passagem bíblica. Terceiro, o sermão escatológico de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 1, 25, 46. Marcos capítulo 13, versículo 1 e 37. Lucas, capítulo 21, versículo 5, 38. Esse foi um momento muito importante. Nessa ocasião, Jesus falou sobre a destruição do templo e a vinda do Filho do Homem, ou seja, sua segunda vinda. Esse discurso é conhecido como o Sermão Escatológico de Jesus. E aconteceu quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Mateus capítulo 26, versículo 1 e 5. O plano para matar Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 1 e 5. Marcos capítulo 14, versículo 1 e 2. Jesus avisou aos seus discípulos que em 2 dias ele seria entregue para ser crucificado. O mesmo texto nos informa que os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo já estavam se reunindo para planejarem a prisão e a morte de Jesus. Segundo, Jesus em Betânia. Mateus capítulo 26, versículos 6 a 13. Marcos capítulo 14, versículo 3 e 9. João capítulo 12, versículo 1 e 8. Na ocasião, uma mulher com um vaso de alabastro, portando um unguento de grande valor, derramou-lhe sobre a cabeça de Jesus. O próprio Jesus relacionou a atitude da mulher como uma preparação do seu corpo para o sepultamento. Mateus capítulo 26, versículo 12. Terceiro, a conspiração contra Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 14 a 16. Marcos capítulo 14, versículo 10 a 11. Lucas capítulo 22, versículo 1 e 6. Judas Iscariotes foi procurar os príncipes dos sacerdotes com a finalidade de acertar um acordo para entregar Jesus. Jesus comemora a Páscoa. Mateus capítulo 26, versículo 17 a 25, Marcos capítulo 14, versículo 12 a 21, Lucas capítulo 22, versículo 7 a 16. Jesus deu instruções aos seus discípulos acerca dos preparativos para a Páscoa.
Ele indicou o cenáculo que serviria para a ocasião. Quando já estavam sentados a comer, Jesus falou aos 12 discípulos que o traidor estava com eles. Segundo, a ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 26 a 30. Marcos capítulo 14, versículo 22 a 26. Lucas capítulo 17 a 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25. Na sequência dos eventos, Jesus realizou e deu instruções sobre a ceia. A partir dali, a ceia do Senhor deveria ser observada em lugar da Páscoa. Terceiro, Jesus lava os pés dos discípulos. João capítulo 13, versículo 1 a 20. O Evangelho de João é o único que registra esse episódio em que Jesus lavou os pés dos discípulos. Quarto, a conversa com Pedro. Mateus capítulo 26, versículo 31 a 35, Marcos capítulo 14, versículo 27 a 31, Lucas capítulo 22, versículo 31 a 34, João capítulo 13, versículo 36 a 38. Jesus avisou que diante dos fatos da sua prisão, o apóstolo Pedro iria negá-lo. Quinto, Jesus consola os discípulos. João capítulo 14, versículo 1, 16 e 33. Jesus consolou seus discípulos que estavam abatidos. Sexto, Jesus ora a favor dos discípulos. João capítulo 17, versículo 1 e 26. O Evangelho de João registra a oração de Jesus em prol de seus discípulos. Sétimo, Jesus no jardim do Getsêmani. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 46. Marcos capítulo 14, versículo 32 a 42. Lucas capítulo 22, versículo 39 e 46. João capítulo 10, versículo 18 a 1. Jesus partiu para orar no lugar chamado Getsêmani. Esse lugar era um jardim no Monte das Oliveiras que Jesus frequentava com frequência. Lucas capítulo 22, versículo 39. 11º, Jesus é preso. Mateus capítulo 26, versículo 47 a 56. Marcos capítulo 14, versículo 43 a 52. Lucas capítulo 22, versículo 47 a 53. João capítulo 18, versículo 1 e 12. Os 4 evangelhos narram o momento em que Jesus foi preso. 12º, Jesus diante do Sinédrio. Mateus capítulo 26, versículo 57 a 68. Marcos capítulo 14, versículo 53 a 65. Lucas capítulo 22, versículo 54 a 66. João capítulo 18, versículo 19 a 24. Após Jesus ser preso, compareceu perante ao Sinédrio que buscava alguma acusação contra ele. 13º, Pedro nega Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 68 a 65. Marcos capítulo 14, versículo 66 a 72. Lucas capítulo 22, versículo 54 a 62. João capítulo 18, versículo 15. 18, 25 a 27. A sequência do texto também mostra o momento em que Pedro negou Jesus conforme havia sido avisado que ocorreria. Sexta-feira da Paixão de Cristo. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Primeiro, o julgamento de Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 1 e 2, 11 e 31. Marcos capítulo 15, versículo 1 e 20. Lucas capítulo 23, versículo 1 a 25. João capítulo 14, versículo 28, 19, 16. Depois,
Jesus foi levado perante a Pôncio Pilatos. Na mesma ocasião, a multidão, incitada pelos principais dos sacerdotes, preferiram soltar Barrabás e pediram a crucificação de Jesus. Segundo, Jesus é crucificado. Mateus, capítulo 27, versículo 32 a 44. Marcos, capítulo 15, versículo 21 a 32. Lucas, capítulo 23, versículo 26 a 43. João, capítulo 19, versículo 17 a 27. Às 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado no lugar chamado Calvário. Terceiro, Jesus morre. Mateus, capítulo 27, versículo 45, 56. Marcos, capítulo 14, versículo 33 a 41. Lucas, capítulo 23, versículo 44 a 49. João, capítulo 19, versículo 28 a 30. Às 3 horas da tarde, Jesus entregou ao Pai o seu espírito e morreu. Quarto, uma lança transpassa o corpo de Jesus. João, capítulo 19, versículo 31 a 37. O Evangelho de João registra o ato do soldado furando o lado do corpo de Jesus, cumprindo as Escrituras. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Quinto, Jesus é sepultado. Mateus, capítulo 27, versículo 57 a 61. Marcos, capítulo 14, versículo 42 a 47. Lucas, capítulo 53, versículo 50 a 56. João, capítulo 19, versículo 38 a 42. Jesus foi sepultado antes do pôr do sol, no túmulo cedido por José de Arimateia. Seu sepultamento também contou com a participação de Nicodemos, que forneceu as especiarias que ungiram seu corpo. Após morte de Jesus na semana da paixão, no outro dia, que era o seguinte, ao da preparação, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ele ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias ressuscitaria. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será o pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Mateus, capítulo 27, versículos 62 a 66. Durante todo o sábado, Jesus permaneceu sepultado. Seu túmulo foi atentamente vigiado por um destacamento da guarda romana. Mateus, capítulo 27, versículos 62 a 66. Já no domingo, ocorreu o dia mais espetacular de toda a história. Cristo ressuscitou dos mortos. Triunfante, ele começou a aparecer aos seus discípulos. Marcos 16, Lucas 24, João 20, 21, Atos, capítulo 1, versículo 3 e 9, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 5 e 7. Os 4 evangelhos descrevem o túmulo vazio. Mateus, capítulo 28, versículo 1 a 10. Marcos, capítulo 16, versículo 1 e 8. Lucas, capítulo 24, versículo 1 e 12. João, capítulo 20, versículo 1 e 9. Eles também indicam os aparecimentos de Jesus após a ressurreição. Também vale ressaltar que no mesmo dia após a ressurreição de Jesus, os soldados que faziam a guarda do túmulo foram subornados para negarem a veracidade do ocorrido. Mateus capítulo 28, versículo 11 e 15. Mas eles não foram capazes de fazer calar as boas novas da ressurreição de Jesus. Espero que Deus tenha falado ao seu coração
e um bom domingo de Páscoa para você e para tua casa.